Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto na Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá. Infelizmente, nós não podemos nos encontrar presencialmente por causa do decreto do governo, por causa do decreto da prefeitura, mas pelo menos em ambiente virtual nós podemos estar presentes uns com os outros, estar juntos uns com os outros. O Deus a quem servimos é quem é o alvo maior dos nossos cultos. Então, independente se você cultua na sua casa ou se você cultua na igreja junto com todos os irmãos, Ele é louvado da mesma forma. Para nós faz muita diferença, mas para o Deus que recebe o louvor, Ele é louvado da mesma forma. Então, eu quero fazer um pedido para você, abra sua Bíblia. No Salmo 23, um texto por demais conhecido, talvez alguns até falem, pastor, nem vou abrir, eu vou citar de cor. Que bom, se você é um desses, glória a Deus, amém por isso. Nós não costumamos usar muito o Salmo 23 nas nossas liturgias, mas essa semana é uma semana atípica, vamos falar sobre isso também na mensagem. Você ouviu acerca da vida da igreja hoje na Escola Bíblica Dominical com o pastor Paulo Andreucci. Nós estamos em luto, nossa igreja está de luto por causa do falecimento do Sóstenes, nosso maestro, esposo da Gisele, pai do João Marcos, do Antônio Davi. E nesses momentos de luto, de tristeza, há outros, inclusive, da igreja que estão enlutados. E neste momento de tristeza, nós precisamos nos lembrar do pastor que nos consola e caminha conosco. Provavelmente você já teve tempo de abrir agora o Salmo 23 e diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glórias a Deus. Por sabermos que temos um pastor que nos acompanha o tempo todo, independente das circunstâncias da vida, seja no momento de nascimento ou morte, alegria ou tristeza, pranto ou júbilo. Deus é sempre um pastor que caminha do nosso lado e nos sustenta no meio das nossas dores. Aleluia por isso. Eu quero fazer uma oração e depois passaremos para um momento de cânticos. Vou convidar o Miguel aqui para cantar, tocar junto conosco. E logo depois do momento de cânticos, vamos passar direto para o estudo da palavra do Senhor. Hoje nós vamos interromper, eu vou explicar um pouco melhor depois, nós vamos interromper o nosso estudo de Mateus e nós vamos observar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, depois eu te explico por quê, mas vamos orar nesse momento, feche os seus olhos. Deus de graça e amor, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem sido Deus poderoso e maravilhoso na vida do teu povo, independente das circunstâncias. Queremos te louvar porque o que acontece de ruim sobre as nossas vidas, o que acontece que nos traz tristeza, não é suficiente para nos afastar do Senhor. Bendito seja o seu nome por isso, Pai. Nós queremos te louvar porque o Senhor é grandioso e digno de ser louvado, e em ti não há falta alguma, não há falha alguma. O Senhor é santo e perfeito. Só isso já é o suficiente para o Senhor merecer o nosso louvor, Pai. Bendito é o seu nome. Estamos aqui para te render culto, te entregar o nosso culto, Pai. Então, em nome de Jesus, depositamos o nosso coração aos seus pés, Pai. E que o Senhor, em nome de Jesus, tome a nossa vida nesse momento como a oferta que temos para te entregar. Seja louvado, Pai bendito, em nome do teu Filho que te pedimos. Amém, Senhor. Vamos então para um momento de cânticos e depois nós nos encontramos no estudo da palavra do Senhor. Da terra, céu e mar, fez o céu teu
exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Deus, acima do que podemos ver, Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo. Grande Deus, me mostre o teu querer. Tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, Deus está em ti, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui para você não esquecer. Deus está
falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Está, Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Está, Deus está. E ao meu consolo, Deus está. E a minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. A tua mão está. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.
coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, iremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Graça e paz em nome de Jesus, queridos. Mais uma vez nos reunimos aqui no domingo à noite para louvarmos ao Senhor e olharmos para a sua palavra, vendo o que Ele tem para passar para nós e para nos ensinar. Essa semana não foi uma semana muito boa, uma semana muito agradável, em especial para os membros da Quarta Igreja, para os próximos a nós. A Igreja de Maringá está sofrida, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Maringá também. Creio que isso não é uma realidade apenas nossa, creio que essa semana deva ter sido uma semana bastante difícil para muitos. E por causa disso eu resolvi fazer uma pausa nos nossos estudos de Mateus. Pela primeira vez, portanto, desde o dia 20 e pouco de fevereiro do ano passado, eu vou estacionar o nosso estudo de Mateus, vou lançar olhos sobre outro livro, para que nós possamos buscar respostas do Senhor para o sofrimento que todos estamos passando. Antes, no entanto, eu quero até já avisar, o texto é 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 até o 7. E antes de nós fazermos essa leitura, eu quero orar com você. Vamos orar? Depois nós passamos para o texto e conversamos sobre ele. Feche seus olhos. Senhor de graça e bondade, mais uma vez estamos falando com o Senhor, Pai, porque nós estamos nos achegando diante do Senhor, sabendo que não existe nada em nós que tenha mérito, não existe mérito algum em nós. Se o Senhor nos ama, é por méritos teus e não nossos. Se o Senhor nos consola, é por méritos teus e não nossos. Se o Senhor nos sustenta, é pelo Senhor e não por nós. Méritos do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, Pai eterno. O Senhor é tremendo e grandioso. E queremos, nesse momento, pedir que o Senhor use a Tua palavra, Pai, para edificar quem carece de edificação, para consolar quem carece de consolo, e para conduzir Tua igreja rumo ao Senhor mesmo, Pai. Fala pela Tua palavra.
abra os nossos olhos e destape os nossos ouvidos, para que possamos descortinar as maravilhas que o Senhor tem escondidas na palavra, no livro da Tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, então vamos para o texto primeiro, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 até o 7, de acordo com a versão revista atualizada, diz da seguinte maneira, do versículo 1 até o 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3 em diante ele segue dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E finaliza o versículo 7 com a seguinte escrita: A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Graças a Deus. Aqueles que são participantes do sofrimento também serão da consolação. Deixe-me falar um pouco acerca dessa carta. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que alguns inclusive chamam de a terceira epístola, houve no meio do caminho entre a primeira e a segunda, houve uma segunda carta, um segundo escrito. Ele é chamado pelos intérpretes, pelos estudiosos de Paulo, como a Epístola das Lágrimas. Ele fala isso aqui no próximo capítulo, ainda no capítulo 1. A partir do versículo 15, ele fala sobre essa tal Epístola das Lágrimas. Claro que ele não chama assim, esse é um título que os estudiosos deram. Ele fala sobre essa carta que ele teria escrito. E a narrativa, ou a vida do apóstolo Paulo, o relacionamento, melhor dizendo, do apóstolo Paulo com os moradores da cidade de Corinto que compunham a igreja de Deus em Corinto é o seguinte: o apóstolo Paulo funda aquela comunidade cresce, o apóstolo precisa ausentar-se e deixa líderes cuidando. Esses líderes pervertem a igreja. O apóstolo Paulo, lá onde ele está, ele toma ciência disso e ele escreve a sua primeira carta para dar algumas repreensões. Os problemas são vários e é por isso que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta repleta de pecados sendo apontados. Tem um homem que dorme com a esposa do próprio pai. Tem irmãos que levam um ao outro em juízo no tribunal. Existem pessoas que embriagam-se ao invés de celebrar a ceia do Senhor. Embriagam-se no momento da ceia. E eles estavam fazendo toda a cerimônia da ceia de uma maneira completamente equivocada. Há divisões, alguns são adeptos de Paulo, outros são favoráveis a Pedro, outros a Apolo e assim por diante. Eles não entendem nada sobre dons, estão usando os dons de maneira completamente equivocada. Eles não demonstram amor no relacionamento de uns para com os outros. Eles estão tratando completamente errado a questão do casamento e do relacionamento sexual. A promiscuidade faz parte da igreja de Corinto. Então são vários problemas, eu nem terminei de listá-los todos, eu só citei alguns. Quando o apóstolo Paulo escreve sua primeira carta, portanto, repreendendo a todas essas atitudes equivocadas, a igreja recebe e não sofre nenhuma alteração, ela não muda o seu comportamento. Portanto, o apóstolo Paulo sai de onde ele está e vai fazer uma visita rápida aos Coríntios. Também está citado isso aqui no capítulo 1, do versículo 15 em diante. Ele faz uma visita rápida aos irmãos na igreja de Corinto, na expectativa de que a presença dele corrija esses males. Mas então ele percebe algo, ele percebe que ele perdeu a sua autoridade para com a igreja de Corinto. Aqueles líderes que assumiram a igreja na saída de Paulo, começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo. Começaram a questionar se o que Paulo falava merecia mesmo ou não ser digno de crédito.
Então o apóstolo Paulo começa a perceber que as suas palavras e a sua própria presença lá estão sem efeito. Ele se ausenta, como eu disse, foi uma visita rápida. Ele se ausenta, escreve essa tal segunda carta. Alguns dizem que essa segunda carta se perdeu, outros dizem que fragmentos, ou talvez até a íntegra dessa segunda carta esteja mesclada nesta terceira, que nós conhecemos como segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nunca saberemos ao certo. O fato é que depois de tudo isso, depois de ser rejeitado por aqueles a quem ele, digamos assim, pariu espiritualmente, a quem ele gerou em lágrimas e sofrimentos e muito suor, depois de ser rejeitado por estes, o apóstolo Paulo se senta e escreve a segunda epístola aos Coríntios. Por isso, e não é sem motivo, que a epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o nosso texto em questão, ele é chamado de a epístola mais pessoal do apóstolo Paulo. Em nenhuma outra carta, em nenhum outro dos seus 13 escritos no Novo Testamento, Paulo fala tanto de si, Paulo coloca tanto as suas questões pessoais, Paulo se expõe. Em nenhum outro texto ele rasga o coração, nem nenhum outro texto ele apresenta as suas entranhas, abre as entranhas, como ele faz aqui. É uma epístola que cada página destila lágrimas e suor. É uma epístola que é banhada por lágrimas do começo ao fim. É a epístola do sofrimento de Paulo. Se Filipenses é a epístola da alegria, a carta da alegria. Se Gálatas é uma carta cheia de ódio, repreensão e acusações contra os erros. Se Romanos é uma carta teológica demonstrando quem é Paulo. 2 Coríntios é a carta das lágrimas, é a carta da tristeza. É a carta mais triste do apóstolo Paulo. E é por isso que eu escolhi 2 Coríntios para falar hoje. Me utilizar dessa carta para cirurgicamente abrir uma brecha no nosso estudo de Mateus e inserir 2 Coríntios. Porque essa semana nós tivemos, na segunda-feira, o falecimento do nosso irmão Sóstenes, nosso maestro. Foi a primeira pessoa, membro da quarta igreja, a padecer por causa do Covid, a falecer por causa do Covid. Muitos outros foram acometidos, mas graças a Deus sararam. Como se não bastasse, na quinta-feira, a Malu, esposa do Elias, faleceu. Membros da IPVO, já foram membros da Central e são muito próximas de muitos dos irmãos da quarta igreja. Na sexta-feira, a Ananda enviou-nos pedidos de oração acerca da saúde do seu tio e pouco depois ela enviou uma mensagem muito chorosa dizendo que seu tio havia falecido. Para quem conhece a tia Neia e o tio Davi pai da Ananda, para quem conhece tia Neia e tio Davi, é um irmão deles que padeceu, que faleceu, também por causa do Covid. E na própria sexta-feira, a Prefeitura de Maringá, ela emitiu um decreto, ou o governo do estado, na verdade, emitiu um decreto prorrogando algumas das medidas restritivas do decreto anterior. Como se isso não fosse suficiente, ontem recebemos a notícia que nossa irmã Maristela contraiu pela segunda vez o coronavírus e está sendo tratada. Então nós estamos passando por uma realidade dura. Isso tem tudo a ver com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu quero continuar conversando com você acerca da igreja. Só que eu quero colocar nesse mesmo caneco, nesse mesmo caldo, o sofrimento e a igreja. Eu quero olhar para a igreja e olhar para o sofrimento e entender como que a igreja reage nas circunstâncias do sofrimento. Aliás, o tema, ou o título dessa nossa pregação é Definindo a Igreja a partir do sofrimento. Como é, ou quem são esses que são chamados de igreja? Como que eles reagem no momento do sofrimento? Vamos olhar, portanto, 3 características que distinguem a igreja dos demais. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a igreja é o povo que louva a Deus mesmo no sofrimento. A igreja é o povo que louva a Deus mesmo no sofrimento. O primeiro texto de Paulo aqui nessa carta, olhe, volte novamente para a sua Bíblia. Os 2 primeiros versículos são uma saudação. Sabe quando você liga para alguém e aí a pessoa atende e você fala: alô, fulano? Oi, aqui é o ciclano, como é que você vai? Isso é uma formalidade. Isso precisa começar assim. As cartas têm essas formalidades na sua abertura. Por isso que o texto é chamado de prefácio e saudação aqui no título da minha Bíblia. Mas assim que terminam as formalidades, assim que termina o sofrimento, assim que termina a saudação,
Quando o apóstolo Paulo se vê livre para falar sobre o que ele quiser, o que é que um homem encharcado de sofrimento vai colocar no papel logo em seguida as suas formalidades obrigatórias? O que é? Vamos lá, olhe para o versículo 3 e veja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se a carta acabasse aqui, na primeira metade do versículo 3, ela já teria nos passado uma lição tremenda. Ela já teria demonstrado que a igreja, para quem Paulo escreve, veja só, ele diz isso no versículo 1, ele diz que ele estará escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. E o que é que a igreja de Deus precisa saber? O que é que ele abre dizendo para a igreja de Deus, embora essa carta esteja boiando ou afundando até mesmo num mar de lágrimas do próprio apóstolo? Como que ele abre? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é o povo que louva a Deus, mesmo em sofrimento. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro aqui. E talvez você possa perguntar, mas por que isso? Por que devemos ser assim? Porque a nossa alegria, meus irmãos, a nossa alegria e a nossa esperança, elas não têm relação direta e imediata com as circunstâncias desse mundo. Por isso é que a igreja consegue louvar no meio de tribulações, no meio de açoites, de perseguições e de lutas. Isso que é a igreja. A igreja é um povo que não se amarra em demasia com as questões desta vida. E, portanto, quando as questões desta vida passam, aquilo que é sólido e que muitas vezes é chamado de âncora da nossa alma, está na eternidade. E quando as circunstâncias dessa vida são arrastadas para lá e para cá, estamos firmemente ancorados na eternidade e em todas as promessas que Deus nos fez, promessas que não passam, promessas que não são levadas pelos ventos do sofrimento. E é por isso que a igreja é o povo que louva a Deus, mesmo no sofrimento. É interessante que o mesmo apóstolo Paulo, preste atenção no que eu vou dizer. Quando ele escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele começa nas despedidas, já dando uma série de orientações curtas. Versículo 16, ele diz, regozijai-vos sempre, ou regozijai-vos no Senhor. Depois no 17, orai sem cessar. E aí chega no versículo 18, que é muito mal interpretado. No versículo 18, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Certa vez eu vi um rapaz que chegou para mim e falou, eu nem era pastor ainda, ele falou, cara, esse negócio de em tudo dai graças, isso daí parece coisa do livro lá da Poliana, com o jogo do contente. Ah, Senhor, obrigado que roubaram meu carro. Ah, Senhor, obrigado que meu filho morreu. Ah, Senhor, obrigado que minha casa pegou fogo. É assim que Deus quer que a gente faça? Que a gente seja tudo um bobo alegre, que agradece por toda a tristeza que acontece na vida? Não, o apóstolo Paulo não diz, por tudo dai graças. O apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que o apóstolo Paulo está dizendo que as circunstâncias não podem impedir o crente de dar graças a Deus. Porque as minhas graças a Deus, claro que elas também vêm por causa das circunstâncias dessa vida. É claro que eu louvo a Deus pela saúde dos meus filhos, pelos bens que eu possuo ou pela casa que eu moro. É lógico, pelo emprego, por tudo mais. Mas eu não louvo a Deus primariamente por isso. Se tudo isso passar, ainda assim darei graças. Em tudo dai graças é a ideia de, quando você estiver na alegria, dê graças. Quando você estiver passando em tribulações, dê graças a Deus. Não pelas tribulações, mas no meio das tribulações, seja capaz de agradecer a Deus por aquilo que você tem. Porque tribulações não levam tudo. Nosso irmão Sóstenes faleceu, a Gisele perdeu o marido, mas ela não perdeu tudo. Ela perdeu o marido, somente. Então nós precisamos aprender a dar graças, mesmo quando a vida nos arranca pedaços e leva embora. Ah, pastor, mas lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala, por tudo dai graças. Sim, Efésios 5, quando nós vamos olhar o contexto inteiro, o apóstolo Paulo está falando uma série de bênçãos, e depois ele termina dizendo, então, por tudo isso nós devemos dar graças. Claro, aí é outro contexto, mas em 1 Tessalonicenses 5,18 ele está dizendo, não permita que as circunstâncias roubem de você a sua capacidade de dar graças a Deus. E é por isso que a igreja é o povo que louva a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Quero dar uma dica agora prática para você, quase que uma aplicação desse nosso primeiro ponto. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele nos dá uma dica de como fazermos isso. Como é possível, pastor? Como é possível, Senhor?
darmos graças em qualquer circunstância. O autor de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, quando ele fala acerca de Moisés, ele diz nos versículos 26 e 27 que Moisés aceitou o sofrimento e perseguição porque, no versículo 26, diz que ele contemplava o galardão. Olha só, então os olhos dele não estavam nesta vida e nas recompensas da vida, estavam nas recompensas eternas. Ele contemplava o galardão. E no verso 27 diz que ele via aquele que é invisível. Está vendo por que a eternidade é a âncora da nossa alma? Meus amados, quando os olhos são postos no amanhã, lidar com as frustrações e fardos dessa vida se torna muito mais leve. Quando os olhos são postos naquilo que não é terreno, se torna muito mais leve, muito mais fácil enfrentar as mazelas terrenas. Quando os olhos são postos na direção do lá e nós conseguimos comparar o lá com o aqui perde brilho e se torna menos importante diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração. E é por isso que a igreja é sim o povo que louva a Deus, mesmo no meio do sofrimento. Em segundo lugar, quem é a igreja? Vamos definir a igreja a partir do sofrimento? Além de ser o povo que louva a Deus no meio do sofrimento, em segundo lugar, a igreja é o povo que é consolado pelo próprio Deus em seus sofrimentos. A igreja é o povo que é consolado pelo próprio Deus nos seus sofrimentos. Eu vejo isso aqui no versículo 3 e no versículo 4, isso me deixa maravilhado. Veja só, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, até aqui já foi. Mas olha o que diz a segunda parte. O Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, é Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação. Vou ler novamente essa primeira parte do 4. É Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação. Aleluia, glórias a Deus. Sabe o que é isso? Significa que Deus não delega para outros a tarefa de consolar e acudir aqueles seus filhos que padecem. Deus não delega para outros, meus irmãos, a tarefa de ir na direção de todos os seus filhos que choram por qualquer motivo que seja. Deus assume para si mesmo a responsabilidade de ser o consolo de cada um daqueles que são dele. Deus é o Deus que consola a sua igreja. É Ele mesmo que nos conforta em toda a nossa tribulação. Eu gosto, inclusive, de olhar para o versículo 3, para ser a segunda parte do versículo 3, e perceber duas coisas importantes. Primeiro, Ele não é o Deus de misericórdia. Como assim, pastor? Calma, não se assuste. Deixa eu terminar a frase. Deus não é um Deus de misericórdia. Deus, de acordo com o versículo 3, é o Pai das misericórdias, no plural. E eu imagino que a quantidade dessas misericórdias, ela é sempre muito superior à quantidade de ondas que invadem a nossa vida e que ceifam muito daquilo que é importante para nós. Mas como se não fosse suficiente, quando eu olho para isso, eu também percebo nesse texto que Deus não é o Pai da consolação e ponto. Ele é o Pai de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação, final do versículo 3. Isso significa que Ele é o Deus de toda espécie de consolação. Consolação para todas as áreas da vida. Deus nos entende, Deus sabe da nossa dor, qualquer que seja ela, e por isso toda consolação pode ser encontrada na pessoa do Senhor. Sabe por que é assim? Porque o nosso Senhor, Ele experimentou tudo o que nós temos, todo o sofrimento que nós temos. Também citando Hebreus, mais uma vez, no capítulo 4, versículo 15, é dito que nós temos um sumo sacerdote que em tudo se fez sofredor por nós. Nós temos um sacerdote que é conhecedor de todas as nossas angústias. E no versículo 16 de Hebreus 4 diz que nós devemos nos achegar a Ele para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. Por isso que Ele pode ser o Deus de toda espécie de consolação, porque Ele já passou em Cristo toda espécie de sofrimento. Meus queridos, você se lembra daquele episódio em que o Senhor Jesus estava no jardim do Getsêmani e os seus discípulos dormiam enquanto Ele os havia convocado para orar? O Senhor Jesus está angustiado ao ponto das suas gotas de suor
caírem como gotas de sangue no chão, ou melhor, ele estava suando sangue. Lembra disso? Lucas capítulo 22. É interessante que quando você percebe no versículo 43, o texto diz o seguinte: então Deus enviou um anjo que o consolava. O próprio Filho de Deus precisou ser consolado por Deus e Deus prontamente o atendeu. Você acha que você vai ser esquecido? Você acha que Deus poderia esquecer-se de alguém? Se você acha, lembre-se de Isaías 49:15. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não venha se compadecer do fruto do seu próprio ventre? No entanto, se ela se esquecesse dele, eu jamais me esquecerei de ti. Então Deus não nos esquece no meio do nosso sofrimento. Ele envia o seu próprio Espírito. Deus não precisa da igreja. Preste atenção nisso que eu vou dizer, não se escandalize. Daqui a pouco eu vou continuar essa frase, eu vou aumentar esse conceito. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus não precisa da igreja. Ele não delega para a igreja o consolo. Ele consola. Deus é o responsável por todo consolo no sofrimento. Deus envia o Parácletos, ou Paracletos, que significa consolador. É esse o nome que o próprio Senhor Jesus dá para o Espírito Santo. O nome que Cristo dá para o Espírito Santo é o Consolador. Deus o envia para nós. Eu quero citar duas ilustrações aqui. A primeira foi dessa semana, inclusive citando a nossa irmã Gisele. Em visita para Gisele, conversando com ela, ela disse que sim, estava muito triste pelo falecimento do esposo. Mas sabe como que Deus a consolou, meu irmão? Sabe como que Deus falou com ela, minha irmã? É claro que Deus fala através dos abraços, Deus fala através dos telefonemas e das mensagens, mas o maior consolo que ela teve foi quando em oração, ela orando e lutando com Deus em suas orações e dizendo: Senhor, mas ele só tinha 40 anos. E Deus falou: não. No meu coração, ele existe desde antes da fundação do mundo. Para mim, ele já é importante antes de eu criar qualquer coisa. E ele sempre estará comigo. Sempre esteve e sempre estará. Então não foi cedo demais, foi na hora certa. E aí ela teve o consolo da eternidade. Ela teve noção da eternidade. E ela foi consolada em Cristo. Sem a igreja, sem telefonemas, sem que você chorasse com ela. Deus falando no coração dela. A segunda ilustração é do saxofonista, do cantor Paulo César Baruch. Não lembro o nome desse moço. Um senhor que tinha o seu filho muito doente, recebeu uma profecia dessas. Não sei, não vou julgar a profecia, mas alguém chegou para ele dizendo: seu filho vai ser curado. E ele foi contente para casa, crendo nessa palavra, e quando chegou em casa, o seu filho tinha acabado de falecer. E ele se ajoelha e luta com Deus e passou tempos lutando com Deus em suas orações. E nessas lutas com Deus ele dizia: mas o Senhor disse que iria curá-lo, o Senhor disse que iria curá-lo. E então no seu coração a voz do Parácletos o consolou dizendo: mas eu o curei. Eu o curei, aliás, de tudo. Eu o curei para sempre. Queridos, Deus nos consola por sua palavra. Deus não precisa da igreja. Deus não precisa de ninguém. Ele, pessoalmente, consola os seus filhos. E se a igreja é o povo que louva, mesmo em meio a tristeza e sofrimento, se a igreja é o povo a quem Deus consola, é o povo consolado pelo próprio Deus em meio ao sofrimento, em terceiro e último lugar, a igreja é o povo de consolação para todo sofrimento. Oh, glória a Deus! Como se já não bastasse Ele fazer tanto por nós, como se já não bastasse Ele vir na nossa direção, Ele ainda nos chama para caminharmos com Ele na direção dos outros também. Meus amados, os anjos queriam fazer isso, os anjos queriam fazer o que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos. Mas Deus disse: não, vocês não, vai ser a minha igreja, esse presente é deles. Vamos voltar para o nosso texto. Perdoe. Vamos voltar para o nosso texto. Diz o seguinte, os textos do versículo 4 até o versículo 6. O começo do versículo 4 nós já lemos. Diz: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Mas para quê?
Para que Deus te conforta? Porque você é lindo? Porque você é maravilhoso? E onde já se viu ficar aí chorando e borrar maquiagem? É por isso que Deus te conforta? Não é isso. Veja a continuação do texto. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação olha a finalidade, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja só, é para isso que Ele nos consola. E o versículo 5, 6 ainda nos dizem mais. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E veja o que ele diz aqui. E se nós, ele está falando do consolo que Deus derrama sobre ele. E se eu sou confortado, se nós somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Meus amados, a igreja é o povo que é o instrumento de Deus para toda consolação. Todo tipo de angústia pode encontrar na igreja um elemento, um povo que leva consolo. Eu disse ali atrás que Deus não precisa da igreja, e eu creio nisso. Não vou retirar essa frase de forma alguma. O meu segundo ponto continua valendo. Deus não precisa da igreja. Deus nos consola com o Paráclitos, sussurrando no nosso coração. Ele não precisa da igreja. Deus faz pessoalmente. Ele não delega, vira as costas e vai embora. Deus não terceiriza o consolo dos seus filhos para quem quer que seja. Ele mesmo nos consola. Mas como ele faz isso? Em parte, através da igreja. Então, se Deus é o Deus que nos consola e não precisa da igreja para isso, ainda assim, ele usa a igreja para isso. Por isso que a igreja é o povo que é instrumento de consolação em todo sofrimento. Nós somos convocados, meus irmãos, a distribuir entre quem necessitar as mesmas bênçãos com que nós já fomos agraciados. Eu preciso, inclusive, começar a conversar com os irmãos em algum futuro próximo. Preciso conversar acerca do tema da mordomia cristã. É um tema muito necessário. Toda a igreja precisa ter um firme conceito de mordomia bem firmado no coração. O texto que nos diz acerca da mordomia cristã nos fala de sermos bons despenseiros. Despenseiro, preste atenção. Despenseiro é aquele que tem a chave da despensa e que abre as portas da despensa para distribuir entre todos os que têm necessidade. E eu gosto de pensar na figura do mordomo. Pense na figura do mordomo, pense na figura do garçom, por exemplo. Quando se pensa de mordomo, pensa naquele que cuida da casa, que distribui tarefas e distribui suprimentos. Mas pense também na figura do garçom. O garçom é aquele que corre na cozinha, ele não prepara o alimento, ele não sabe fazê-lo, não é tarefa dele, mas ele busca com quem sabe e ele entrega para os demais. O garçom, quando ele corre para a cozinha, não é para fartar-se, é para levar para quem precisa se fartar. É claro que há um momento em que o povo da cozinha chama o garçom e diz: vem cá que agora é a hora de cuidarmos de você, agora você vai se fartar. Mas o objetivo principal do garçom não é fartar-se, é fartar os outros, é ser a ponte de comando entre aquele que pega e tem o alimento nas mãos e entregar para quem precisa desse alimento, desse conforto, desse consolo, o que quer que seja. Isso é ser um bom dispenseiro, isso é ser um mordomo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos confortados para o vosso conforto, somos consolados para o consolo alheio, no versículo 6. Querido e querida, você sabe por que você está vivo ainda até hoje? Em outras palavras, por que quando você recebeu a Cristo, você não foi arrebatado ou não morreu instantaneamente? É porque Cristo tem tarefas para você. Você precisa servir a igreja com os seus dons, os seus talentos e o seu conforto. Por isso que você ainda está vivo. Por isso que nós não morremos instantaneamente ou somos arrebatados instantaneamente no momento em que recebemos Cristo Jesus na nossa vida. Quem não sente a dor do corpo precisa questionar-se se faz parte efetivamente desse corpo. O pastor Paulo Andreus falou hoje de manhã, inclusive, acerca disso. Em Romanos, no capítulo 12, ele até citou, eu estava presente na gravação e ainda ouvi a aula de escola dominical,
Ele disse que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra é tarefa nossa. Ele até falou que chorar com quem chora é mais fácil. Mas ele disse que nós precisamos chorar com quem chora. É tarefa do corpo. Se você não chora, se você não está disposto a ser consolo de Deus para os outros irmãos, você precisa se questionar se você faz mesmo parte desse corpo de irmãos. Se você não chora com o membro do corpo que está chorando, questione se você é de fato membro desse corpo. Eu quero ser prático agora, também quase como uma aplicação desse terceiro ponto. Eu quero ser prático e dizer da seguinte maneira: olhe para a sua semana, meu amado. Maristela positivou, Sóstenes faleceu, Malu também, a Ananda perdeu um tio, e tantas outras pessoas, eu não vou me gastar na lista. Qual foi a sua atuação? Será que foi só pegar um WhatsApp ali no celular e mandar aquele sinalzinho de oração? Mandar um chorinho? Oh, Deus console. É isso? Não precisa ser igreja para isso, meu querido. Você só precisa ter um celular. Você me desculpa a palavra. Se você se ofender, se ofendeu, mas qualquer idiota com o celular na mão faz isso. Você não é isso. Você é igreja. Você agiu como igreja? E eu vou falar essa mesma frase de um outro jeito, de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Eu vou olhar essa mesma atitude ou falta de atitude, não sei qual é o seu caso. Eu vou olhar para essa mesma atitude ou falta de atitude com outros olhos e vou te perguntar: qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que você se ajoelhou diante de Deus e chorou diante de Deus por causa da dor do seu irmão e da sua irmã? Qual foi? Você vai dizer: pastor, isso aqui, você está começando a entrar na pregação da salvação pelas obras. Não estou, não. A salvação é por mérito, não é por mérito. A salvação é pela graça. Mas a salvação que nos entrega ao Senhor precisa desembocar numa vida prática. E eu quero concluir agora. Quero concluir com duas falas para dois públicos distintos. O primeiro público eu já comecei, né? É o público daquele que acha que é igreja. Nós temos dois tipos de pessoas que acham que são igreja. Aqueles que acham que são igreja e são, e aqueles que acham que são igreja e não são. Não sei qual dos dois você está, não estou julgando você nesse ponto, não estou colocando você em nenhum ou outro. Mas uma coisa é fato: nossos atos não têm o poder de nos colocar no céu e nos tirar dele. A salvação, como eu falei, é pela graça de Cristo, somente pela fé. Mas os nossos atos, as nossas boas obras, elas foram preparadas por Deus para nós. Efésios capítulo 2, versículo 10 nos diz que Deus, desde antes da fundação do mundo, já preparou essas boas obras para nos dar de presente hoje. Elas são feitas para nós, elas foram dadas para nós. Por que largamos esquecidas com tanta facilidade? E eu vou dizer mais uma coisa: apesar das nossas boas obras não servirem para nos colocar no céu ou nos tirar do céu, as nossas boas obras, em primeiro lugar, claro, elas servem para louvar a Deus. Quando eu faço uma boa obra, Deus é louvado. Essa é a primeira finalidade delas, mas elas têm uma segunda finalidade menor, mas muito importante também. Elas servem como termômetro da saúde da sua fé, meu irmão. Elas servem como termômetro do seu cristianismo. Elas servem como termômetro de tudo que você diz que é como crente. Se você é crente, cadê isso? Cadê as suas obras que demonstram isso? Todo aquele que é cristão precisa ser acompanhado de uma vida cristã. E aí talvez você possa também querer se levantar e argumentar dizendo: ah, pastor, eu conheço um monte de gente que não é crente e tem boas obras. É verdade, eu também conheço, parabéns. Muitos que não são cristãos têm boas obras, mas todo cristão obrigatoriamente precisa desenvolver boas obras nas suas vidas. As boas obras são o termômetro da sua espiritualidade, da veracidade do seu cristianismo. Cadê a sua capacidade de chorar com quem chora? Ela está em dia? Se ela está, graças a Deus. Se ela não está, aprume-se. Eu disse que eu ia conversar com dois públicos aqui na conclusão. O primeiro público são esses que acham que são de corpo de Cristo e esperam que efetivamente sejam, assim como eu acho que sou. O segundo público, e aí a gente termina a nossa conversa de hoje: os que choram. Essa palavra agora é para todos os que choram. Erga seus olhos, meu irmão e minha irmã. Erga os seus olhos e olhe para Deus. Coloque a sua âncora
naquilo que vento nenhum, que vírus nenhum, que incêndio nenhum, que doença nenhuma pode arrancar de você. Coloque a sua expectativa maior naquilo que Deus nos garantiu na eternidade. E eu não estou falando na eternidade lá depois da morte. Eu estou falando, coloque seus olhos naquilo que já temos e que é eterno. Você já é amado ou amada por Deus. Você já faz parte da igreja de Cristo. Você tem o Consolador caminhando do seu lado, falando no seu coração. Essas são verdades eternas que você não vai precisar esperar morrer e estar no céu para você começar a desfrutar. E além disso, olhe também para os outros presentes que Deus já nos deu. Olhe para todos os demais que Deus coloca na nossa vida. O hino 63 do Inário Novo Cântico. Conta as bênçãos, meu irmão. Conta, dize quantas são que foram recebidas da mão divina. Vem dizê-las. Vem aqui, dize todas de uma vez para você ver surpreso o quanto Deus já fez. Faça isso. Entenda que a nossa satisfação em termos a Deus precisa ser muito maior do que a nossa tristeza por perdermos qualquer coisa que seja. E eu quero terminar com você que chora, dizendo uma última palavra. Nesse mesmo livro, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 4, os 2 últimos versículos, 17 e 18 de 2 Coríntios 4, diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação, é isso que nós estamos passando, é isso, uma leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Eleve seus olhos, mire mais alto, e o consolo de Deus vai se estabelecer de um jeito gracioso na sua vida. Deus nos console a todos, em nome de Jesus. Eu quero orar e impetrar a bênção para encerrarmos esse culto nessa noite. Vamos falar com o Pai. Deus de toda consolação, nós somos gratos ao Senhor, que não nos deixa afogados nas nossas próprias lágrimas, Pai. Queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor vem com o Teu Espírito Santo, no momento certo e na medida ideal. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Oh Deus eterno, quem é como o Senhor? Quem é? Que é capaz de sentir a dor de criaturas miseráveis como nós. Quem é como o Senhor, que mesmo sendo tão grandioso, se preocupa tão intimamente com aqueles que são seus? Quem é como o Senhor, Pai? E que povo abençoado nós somos por termos o Senhor. Não há outro povo, Senhor. Não há outro povo que tenha um Deus tão grandioso que cuide de si. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é eterno, só o Senhor é digno de aplauso, de ser louvado. Bendito seja o seu nome. Console o teu povo, Pai. Estamos numa semana por demais chorosa. Console o seu povo, não só nessa semana, console sempre. Que o Senhor nos dê o privilégio do Paracletos no nosso coração, sussurrando as palavras da eternidade, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, Pai, e as consolações do Espírito sejam com toda a igreja de Deus, desde agora até o dia que Ele decidir nos buscar. Amém e amém. Deus nos abençoe. Tenha uma semana guardada pelo Espírito. Eu espero te ver em breve. Um abraço.